Uma boa tarde a todos. Com alegria, né, que hoje estaremos iniciando aqui nossa nona aula, né? O tema de hoje é a segunda e terceira epístola de João. Né? Agradeço a Deus pela vida de cada um, né, que tem se prontificado, né, a estar assistindo essas aulas, a estar lendo, né, a palavra, meditando. Né, e que Deus abençoe cada um, né, que Deus possa estar guardando a casa de cada um, cada irmão, cada irmã, né, que tem se dedicado a esse estudo, e que Deus guarde suas famílias, guarde seu trabalho, né, guarde onde estiverem agora vendo esse vídeo, né, coloque seus anjos mesmo acampados aí ao redor e guardando a vida de cada um. Amém, queridos? Então Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E deixa eu colocar aqui. Então hoje nós, né, daremos prosseguimento ao nosso estudo, né, a penúltima aula, a lição 9, que é a segunda e terceira epístola de João. Né, então hoje nós teremos, né, uma introdução da segunda epístola de João, né, o ensino da verdade à família, protegendo a família. O tópico 4, né, introdução da terceira epístola de João. No quinto, Gaio, cooperador da verdade. E sexto, Diótrefes, obreiro ambicioso. Não, o valor dessas duas pequenas cartas é muitas vezes ignorado. Né? Elas são de fato pequenas e por não abordarem doutrinas básicas, muitos pregadores nem sempre incluem em seus sermões. Né? Contudo, essas epístolas são extremamente práticas, tendo por isso aplicação constante aos problemas da igreja local através dos tempos. A segunda epístola de João foi destinada a uma senhora, talvez viúva, que criou seus filhos para servir ao Senhor. João admoesta, então, a esta família cristã a cautelar-se contra falsos mestres, que ensinavam que Jesus não era o Cristo prometido. Não deveriam ser recebidos na igreja nem em casa, porque seu trabalho constante era destruir a fé dos crentes. A terceira epístola foi destinada a um presbítero chamado Gaio. A sua frase-chave é andar na verdade. Nesta carta são ilustrados 3 tipos de indivíduos. Gaio, o presbítero hospitaleiro, que recebia em sua casa os enviados de Deus. Diótrefes, o líder da igreja, que repreendeu Gaio severamente por receber em sua casa crentes de outra cidade. E Demétrio, o obreiro visitante. João indica que o problema básico de Diótrefes foi seu orgulho acompanhado do medo de perder a sua posição. Esse medo fez-o tratar seus irmãos crentes com injusta severidade. João termina admoestando Gaio a não seguir os maus exemplos de tais líderes orgulhosos, mas sim daqueles que agem como Demétrio. Então, a segunda epístola de João, né, a preocupação central da segunda epístola de João é advertir seus leitores quanto ao perigo de se dar ouvido a falsos mestres, cujo propósito é afastá-los da verdade. Outros livros do Novo Testamento, como 2 Pedro, que nós já vimos, e Judas, que será a próxima aula, tratam desses assuntos mais detalhadamente. Mas 2 João é um único dirigido a uma família cristã com esta finalidade. Assim serve de guia quanto ao ensino e proteção espiritual das nossas famílias, tendo em vista os falsos mestres. O propósito específico de João em escrever a sua segunda carta era elogiar uma senhora cristã e seus filhos, por andarem na verdade e preveni-los quanto às pessoas que ensinavam doutrinas estranhas. João os elogia por viverem na verdade e os admoesta a não se exporem às pretensas verdades dos enganadores. Né? Então apresentamos aqui, né, o esboço, né, abreviado segundo João, né, cujo tema é cautelai-vos dos falsos mestres que procurarão afastar a família da verdade. Primeiro, o ensino da verdade à família, segundo João 1 a 6, né, que é dividido em sobre a verdade, como andar na verdade e o amor cristão mútuo. E o tópico 2, né, a segunda parte, é protegendo a família, segundo João, versículo 7, né, ao versículo 13.
que é dividido os enganadores, falsos mestres, versículos 7 e 9, a prevenção das falsas doutrinas, versículos 9 e 10 e 11, desculpa, e os crentes verdadeiros e o lar, versículo 12 e 13. Né? Como eles têm apenas um capítulo, então não há, ele é só dividido em versículos. Amém, queridos? E quando que essa segunda epístola foi escrita? Né? Tudo leva a crer que a segunda epístola de João tenha sido escrita na mesma época em que a primeira. Foi escrita pelo conhecido presbítero João. Presbítero aqui significa posição e também idade avançada. Esse presbítero conheceu a geração da época em que Cristo viveu na terra e ministrou entre ela. Na época em que a escreveu, ele ainda estava empenhado no trabalho do Senhor, em meio a uma nova geração de crentes que sucedeu a igreja nos primeiros dias. Notaremos o prazer de João ao verificar que alguns dos filhos da senhora a quem ele escrevia, uma viúva talvez, continuavam a andar na verdade. Alguns comentadores apresentam a ideia de que a senhora eleita, mencionada no primeiro versículo, é uma referência à igreja, não a uma pessoa. Tal ideia carece de base bíblica e histórica para seu apoio. Temos a ponderar o seguinte. 1. Nada há em toda epístola indício que permita admitir tratar-se da igreja. 2. A igreja na Bíblia é comparada a uma noiva e não a uma provável viúva com filhos. 3. Em considerando a mãe como igreja e os filhos como seus membros, teríamos a ideia de duas porções distintas, a igreja e membros, quando na verdade os membros é que formam a igreja. 4. A Bíblia ensina claramente que somos filhos, mas filhos de Deus e não da igreja. O 13º versículo registra a saudação de uma irmã. Se essa senhora eleita é a igreja, quem seria sua irmã? Considerando que esta mulher seja uma senhora vivendo com sua família no tempo de João, podemos então usar esta carta para instruir as famílias cristãs de hoje. Nos textos, veremos o ensino da verdade aos nossos filhos para protegê-los dos enganadores e seus erros. O ensino da verdade, sobre a verdade, versículos 1 a 3, Fala assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Nos primeiros versículos de 2 João, temos uma riqueza de ensino sobre a verdade. Examinemos cada versículo para ver o que o apóstolo quis transmitir àquela senhora e seus filhos. Em primeiro lugar, João afirma que aqueles que conhecem a verdade têm especial amor uns pelos outros. Isoladamente, as famílias cristãs são parte de uma imensa família universal, intimamente unida por laços do amor divino. No próximo versículo, o presbítero declara que esta verdade permanecerá para sempre. Uma vez que nossos filhos se defrontam hoje com perigosas filosofias de vida, cabe-nos, como pais, instruí-los na verdade eterna de Deus e ajudá-los a nela permanecer. Vejamos os versículos 2 e 3, que aqueles que vivem na verdade também se tornarão eternos. João usa as palavras em nós e conosco para enfatizar o conceito de que o crente que permanece na verdade vive para sempre com o Pai e com o Filho. No versículo 4 temos como andar na verdade. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. João louva aquela senhora certamente por ter conduzido alguns de seus filhos à verdade. Não há elogio maior para um pai ou mãe crente de que ouvir que seus filhos andam e vivem na verdade que aprenderam no lar. Devemos notar que o autor não culpa a mãe pelos outros filhos que não andam na verdade. Vemos que nem todos estavam servindo ao Senhor, apenas alguns. Isso nos revela duas coisas sobre João. Primeiramente, que ele tinha um conceito sadio contra os crentes que estavam seguindo a Deus. Seu interesse não era meramente pela sua salvação, mas também pelas famílias. Algo muito importante nesse trecho é a atitude do apóstolo elogiando a senhora eleita por seus filhos fiéis, sem contudo criticá-la por alguns dos outros que ainda não estavam no aprisco do Senhor. A direção do Espírito Santo é nítida nas palavras elogiosas de João. Muitas
Muitas vezes um pai deixa de se alegrar pelos filhos salvos por causa da depressão e pela culpa que sente por um filho desviado. Às vezes, por causa disso, o pai causa até dificuldades no relacionamento com o restante da família. Uma atitude desta pode desanimar e até impedir o pródigo de voltar à igreja. O que ele vê no pai transforma-se em dúvida como filho descrente ou desviado. Contudo, a Bíblia está repleta de exemplos de pais tementes a Deus sofrendo muito por causa de filhos pródigos, não tendo eles culpa pelo desvio dos filhos. Por exemplo, Ezequias e seu filho Manassés, em 2 Crônica 33, do 1 ao 20, e o filho pródigo, de Lucas 15, 11 ao 32. Em ambos os casos, os pais foram fiéis e os filhos só voltaram para casa muito tempo depois. No caso de Manassés, a volta se deu depois da morte de seu pai Ezequias. Com João, não devemos julgar um pai, como João, não devemos julgar um pai por causa de seus filhos desviados. Antes, devemos amá-lo e ajudá-lo a conduzir seus filhos na verdade. Em vez de criticar filhos descrentes e desviados, e também seus pais, devemos orar por eles, pois tal crítica revela falta de amor e domínio próprio. No capítulo 5, no versículo 5 e 6 da segunda epístola de João, fala de amai uns aos outros, né? E agora, Senhora, peço, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como visto desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, os versículos 5 e 6, né? Geralmente um pai, sendo bom crente, se esforça para levar seus filhos a Deus, mas muitas vezes deixa de ensiná-los a amarem outros crentes. O apóstolo afirma que isto é um preceito básico revelado por Deus nos primeiros livros da Bíblia. Levítico 19, 18. É responsabilidade dos pais ensinar aos filhos como se conduzir na vida. Nesta epístola, João admoesta que a obediência à palavra de Deus é fundamental para que amemos uns aos outros. Em outras palavras, uma vida pura e santa abre o caminho para amarmos uns aos outros. Notemos aqui o cuidado de João em não mencionar o nome dos enganadores, mas apenas combatendo suas doutrinas errôneas. Em contraste, na terceira epístola, João se dirige ao líder da igreja, relatando atos e mencionando nomes. Podemos ainda deduzir o seguinte: para cultivar o amor de nossa família pela igreja, não devemos criticar os membros da igreja na presença dos filhos. Precisamos, isso sim, relembrar constantemente o amor genuíno que deve existir entre os crentes. Um remédio contra o desvio espiritual é o crente perceber que a igreja o ama, que dele se lembra e que com ele se preocupa. Nos versículos 7 a 9, nós vamos começarmos a ver como proteger a família. Versículos 7 e 9 fala assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Os enganadores, os falsos mestres. Então, geralmente é impossível reconhecer um falso mestre antes apenas pela sua aparência, pois normalmente apresenta-se como crente sincero e fiel, não fala de uma religião diferente, mas alega que tem uma revelação mais profunda da verdade. O falso mestre é astuto que se infiltra em meio aos crentes, sem ser notado como tal. É preciso, pois, estar atento para não ser atingido por ele. No tempo de João, os falsos mestres que mais perturbavam a igreja tinham feito parte da própria igreja, mas agora estavam no mundo. Leiamos 1 João 4:1. No versículo, leiamos 1 João 4:1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo, pelo mundo afora. O versículo 7 de 2 João é semelhante, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora.
O segundo indício de falsidade dos enganadores dado pelo apóstolo é um sumário de seus ensinos. A mensagem dos enganadores geralmente é uma perversão da verdade, empregando a linguagem da igreja. No caso mencionado por João, eles estão falando de Cristo e sua salvação. Entretanto, negam sua encarnação e, com isso, não a salvação baseada no sangue expiador de Jesus. A heresia que João combatia era uma forma de espiritismo chamado gnosticismo. Essa filosofia ensinava que Cristo era um ser espiritual e negava que ele fosse a encarnação de Deus Pai. Sua vida servia apenas de exemplo para o nosso viver, encerrando os preceitos mais elevados de sabedoria. Nos versículos 10 e 11, nós vemos como a prevenção contra essas falsas doutrinas. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faça cúmplices das suas obras más. O crente, especialmente o obreiro, tem o dever de examinar aquilo que procura entrar em sua casa e atingir sua família. Isso inclui não somente falsos ensinos, mas também a má literatura e possíveis visitantes que danificam o fundamento espiritual do lar. Tudo que afasta a família de Deus não deve ser acolhido em casa. João avisa a família dessa senhora para não permitir que os falsos ensinadores entrem em sua casa, pois introduzirão doutrinas errôneas. Paulo também lamenta que falsos mestres enganadores se infiltrem em certas casas, pervertendo a fé de muitos. O resultado disto é que os ouvintes nunca chegaram ao conhecimento da verdade, aprendendo sempre essas falsas doutrinas. O apóstolo acrescenta que se um crente misturar sua fé com falsos ensinos, perderá sua recompensa. João vai além da esfera do lar e diz que nem sequer devemos cumprimentar tais mestres. Isso significa que não devemos dar qualquer oportunidade ao falso mestre de iniciar um diálogo. O falso mestre, segundo o ensino dessa epístola, é aquele que deixou a comunhão dos santos e agora dissemina a doutrina errada. Este tipo de pessoa devemos evitar, não com ódio e repugnância, mas com amor, sabedoria e cautela. Encontramos ensino paralelo em 1 Coríntios. Paulo escreve que o crente que continua no seu pecado tão abertamente deve ser evitado pelos membros da igreja para que ele sinta a interrupção da comunhão cristã, envergonhe, se arrependa e se volte para o Senhor. Nos versículos 12 e 13, nós temos os crentes verdadeiros e o lar. Ainda, no versículo 12 fala assim, ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, a melhor maneira de proteger nossa família de ensinos errôneos, além de evitar os falsificadores da palavra de Deus, é vivermos em comunhão com aqueles que vivem e ensinam a verdade bíblica. João se propõe a visitar esta família para conversar pessoalmente. O resultado dessa comunhão será de muito gozo e alegria para todos. O último versículo fala da comunhão com outra família. O ensino está bem claro. Devemos iniciar e manter comunhão espiritual com outros crentes e famílias da igreja, sejam eles dirigentes, obreiros ou leigos. Amém, queridos? Então, assim nós terminamos, o estudo da segunda epístola de Pedro. E agora nós entraremos, teremos uma introdução da terceira epístola de João. A terceira epístola de João foi dirigida a um obreiro da igreja chamado Gaio, cerca de 80 a 98 depois de Cristo. Gaio tinha hospedado e talvez ajudado financeiramente um grupo de mestres itinerantes enviados por João. Sua hospitalidade foi criticada pelo dirigente da sua igreja, que chegou até a expulsar Gaio e outros da comunhão da igreja. João escreve encorajando-o a continuar o seu ministério e assegurando-lhe que irá visitá-lo e normalizar a situação. Segue-se os versículos chaves que mostram o objetivo do apóstolo. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versículos 7 e 8. A carta apresenta três personagens. Primeiro, Gaio, um obreiro fiel que coopera com o trabalho dos mestres viajantes. Segundo, Diótrefes,
um líder na igreja, ambicioso e ditador, que achava que estava perdendo posição por causa da ajuda que os membros estavam prestando aos mestres enviados por João. Assim, ele criticou injustamente os membros que tinham cooperado financeiramente ou de outra forma com esses obreiros visitantes. A terceira pessoa tratada na carta é Demétrio. Ele é um dos obreiros de João que se hospedava na casa de Gaio. Nós temos a terceira epístola de João, o tema é o ministério além da igreja local. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, Gaio, cooperador da verdade. A terceira, João, versículo 1 ao 8, que é dividido em o reconhecimento de João, versículo 1 ao 4, e o exemplo de Gaio, versículo 5 ao 8. E a segunda parte, Diótrefes, o obreiro ambicioso, que está terceiro João, versículo 9 ao 15, que é dividido o mau procedimento de Diótrefes, versículos 9 e 11, o bom exemplo de Demétrio, versículo 12, e a vinda de João, versículos 13 e 15. Há crentes hoje que ficam desiludidos ante as disputas e as políticas correntes na igreja atual, em muitos lugares. Chegam a dizer, quisera que a igreja de hoje voltasse ao padrão do século I. Nota-se, já na igreja primitiva, os mesmos problemas que encontramos em nossos dias. Vemos aqui um líder cuja ambição pessoal tornou-se um obstáculo entre seu ministério e ele. Uma muralha de egoísmo estava sufocando sua vocação espiritual. Naquela época, os crentes se reuniram nos lares para louvar ao Senhor. Alternavam o culto entre as casas, a fim de que todos tivessem cuidado de participar das reuniões. Quando ouviu que certos obreiros enviados pelo apóstolo João estavam na casa de Gaio, Diótrefes concluiu equivocadamente que sua posição de primazia estava ameaçada. Na carta, nesse estudo, da terceira epístola de João, veremos que esse dirigente egocêntrico fez e a reação de João. Os princípios da resposta de João são aplicados a situações semelhantes hoje. Então, os mesmos problemas que tinha antigamente tem hoje em dia. Por quê? Porque muitas vezes Deus usa profetas, até fala com as igrejas, mas as igrejas, elas não, os líderes das igrejas não ouvem muitas vezes o que os profetas falam, o que as outras pessoas, os outros irmãos veem de diferente o que aconteceu na igreja. Exemplo disso lá são as cartas, lá em Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, que nenhuma daquelas igrejas existe hoje em dia. Então, é uma triste constatação, que muitas vezes também hoje em dia tem igrejas que acabam fechando, porque a liderança, os líderes da igreja, os anjos que estão na igreja, não escutam ninguém, eles têm a última palavra. Então acabam muitas vezes sozinhos, acabam muitas vezes tendo, a igreja acaba fechando porque tem rompimento da igreja. Então nós não somos donos da verdade, nós não somos donos da verdade, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Então quem comanda a igreja é Cristo. E quando nós esquecemos disso, a igreja acaba tendo problemas, como estava tendo essa igreja aqui, essa parte que eram nas casas antigamente. Então é uma coisa que acontecia antigamente e continua acontecendo até hoje. Gaio, o cooperador da verdade. Então, em terceira epístola de João, versículo 1 ao 4, fala assim. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, quando surge um problema com líderes na igreja, a tendência é falar tanto sobre esses e seus erros que parece que toda a igreja se resume neles. Em contraste, João trata do erro de Diótrefes em apenas 3 versículos. Já a fidelidade de Gaio é descrita em 6. A aplicação está clara. Precisamos falar mais dos obreiros consagrados e fiéis do que aqueles que se omitem na obra do Senhor.
Da mesma maneira, é mais justo elogiar um irmão que tenha trabalhado bem do que revelar os motivos ocultos e maliciosos de um insubordinado. Devemos observar a grandeza da atitude de João em comparação com a de Diótrefes. João se regozijava pelo sucesso espiritual de seu irmão na fé, enquanto o outro sentia-se ameaçado pela presença de outros pregadores. Neste particular, o apóstolo, como homem de Deus, dizia que a maior alegria de sua vida era ver que seus filhos andavam na verdade. Versículo 4. O que é que nos traz mais satisfação? Ocupar uma posição de direção, como Diótrefes ocupava, ou saber e comprovar que nossos filhos espirituais fazem avanços na vida da fé? Havia algo na vida de Gaio que causava regozijo em João. Ele deu testemunho de que andavam na verdade. Notemos bem o que João disse nos versículos 2 e 3. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Isso indica que Gaio estava prosperando espiritualmente, mas ao mesmo tempo estava fraco física e financeiramente. Se o corpo e as finanças de Gaio fossem fortes como a sua fé, ele teria o físico de um atleta e a conta bancária de um bilionário. No versículo 5 a 8, nós temos o exemplo de Gaio. O bom exemplo de Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Gaio não somente tinha praticado boas obras, como havia sido constante nisso, como indica a palavra praticas, no versículo 5. Tratava-se da assistência aos irmãos obreiros viajantes. João menciona 3 razões pelas quais Gaio deve continuar seu trabalho de apoio ao ministério de outros. Primeiro, porque eles representam o nome, versículo 7, uma referência a Jesus. Como cristãos, nosso dever principal é de propagar e glorificar aqui o nome bendito e santo de Cristo, e não esperar até chegarmos no céu para começar isso. Segundo, os crentes devem contribuir para o sustento do trabalho do Senhor em geral, tanto os mantidos pela igreja como os que são apoiados por ela. Será que temos direito de esperar que o governo e o mundo sustentem a obra de evangelização dos pecadores? Claro que não. Então há somente uma classe de gente no mundo que pode cuidar dessa responsabilidade, a dos crentes. Então para que serve o dízimo e as ofertas, né? Então tem gente que não entende isso. Que nós não temos que esperar do mundo, né? Nós que estamos ali, nós somos provedores da obra, nós somos dispenseiros, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, então nada é nosso. Então que isso seja revertido, né, para que mais pecadores sejam alcançados, né, assim como nós um dia fomos alcançados por alguém, né, então que mais pessoas sejam alcançadas, né? Muitas vezes para isso tem que ter sim verba para enviar, né, esses missionários. Terceiro, o apóstolo afirma que somos tidos como cooperadores da verdade, quando ajudamos o trabalho autêntico de outro irmão. O cristão que não pode pregar pode ajudar na obra de quem foi chamado para fazê-lo. Então aqui é importante, o cristão que não pode pregar pode ajudar na obra de quem foi chamado para fazer. Nem todo mundo é chamado para ser pregador, nem todo mundo foi chamado para ser evangelista, para ser missionário, nem todo mundo foi chamado, né, para ser pastor, né? Muitos foram chamados mesmo para que, né, através de um coração generoso, né, demonstre amor através, né, de atos de bondade, de generosidade, né, que também prega também o amor de Deus, né? Então, se você não acha que não tem chamado para nada na igreja, mas você tem o dom de fazer dinheiro, muitas vezes o seu chamado é isso, né? Que aquilo que Deus coloca na tua mão, tudo aquilo que você coloca a mão, né, é próspero. Assim como José lá no Egito, né, a casa de Potifar prosperou não por causa de Potifar, mas sim por causa de José, né? Então assim também pode ser você,
né? Tudo que você colocar, tudo aquilo que você coloca a sua mão, você prospera. Então, você tem um chamado para ajudar a obra, né? Então, deixe que Deus te use poderosamente para que você possa estar, né, através da ajuda financeira à igreja, e a igreja, né, podendo enviar, né, fazendo projetos sociais, né, para estar alcançando mais pessoas. Esse apoio não é para ser feito na condição de um mendigo espiritual. Infelizmente, muitos contribuem nesse sentido como se estivessem entregando uma esmola, vendo somente a necessidade material do obreiro e não um ministério de alcance eterno. João ensina que as nossas contribuições e donativos devem ser entregues de uma maneira digna do soberano Senhor. Devemos então contribuir como se estivéssemos ofertando pessoalmente nossos bens a Jesus Cristo. João finaliza: os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Versículos 6 e 7. Então é isso aí, né? A gente não tem que entregar como se fosse uma esmola, né? Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que dar com alegria, alegria do coração, né? Mas se você se sente alegre e feliz em estar fazendo isso, e se você não sente, ore porque o Espírito Santo, né, te dê a revelação, né, do dízimo e da oferta. Diótrefes, o obreiro ambicioso. O obreiro ambicioso. O mau procedimento de Diótrefes. Versículo 9 e 11. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica do mal jamais viu a Deus. Então João tinha escrito uma carta de recomendação à igreja, apresentando alguns mestres, espécie de missionários itinerantes. Um líder da igreja chamado Diótrefes foi quem certamente recebeu a carta, mas não compartilhou seu conteúdo com os membros. Por essa razão, João falou a Gaio sobre a carta e também sobre o egoísmo de Diótrefes. Essa carta enviada por João a Diótrefes não consiste em um manuscrito perdido da Bíblia. Um escrito não faz parte da escritura somente porque um santo homem escreveu, mas porque é inspirado por Deus. Essa talvez fosse uma carta de recomendação, provavelmente conduzida por um irmão na fé. Leia também, né, Diótrefes, além de esconder a carta, começou a lançar acusações indignas contra os obreiros visitantes. Finalmente, sua inveja o levou a excluir quem quer que ajudasse esses obreiros. A atitude carnal desse dirigente invejoso, infelizmente, ainda existe na igreja hoje. O fato ainda acontece em meio ao ministério. A igreja ali não estava sofrendo por causa de doutrinas falsas, mas pelo orgulho e a ditadura de um líder carnal. O povo perdeu a oportunidade de crescer na fé e a igreja sofreu uma divisão. Diótrefes queria glória para si e para seu nome, quando deveria glorificar o nome do Senhor. Ainda em nossos dias persiste a tentação de alguém querer exaltar seu próprio nome. Trata-se de uma tentativa muito antiga, como vemos em Gênesis 11, 4. No versículo 12, nós temos aqui o bom exemplo de Demétrio. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, Gaio, né, teria sido tentado a imitar Diótrefes. Isso não quer dizer que ele chegasse a despedir seus visitantes, mas que tomaria uma atitude de contender na igreja como uma forma de santa competição. Se Gaio tivesse tomado a defesa pública daqueles que hospedavam em sua casa, o resultado teria sido uma divisão ainda maior da igreja. João aconselha a seguir o bom exemplo de Demétrio. Ao contrário de Diótrefes, Demétrio não gozava de prestígio devido à política de difamação, mas tinha um bom testemunho de seus irmãos. Às vezes, o melhor atestado da nossa vida é a nossa reputação entre os colegas de trabalho na vinha do Senhor, especialmente aqueles que nos são próximos, como João era dos ministros por ele enviados.
do versículo 13 ao 15. Muitas coisas, né, tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos se saúdam, saúda os filhos, nome por nome. João sabia que para esse problema não havia solução automática. Assim, ele logo decidiu dirigir-se para aquela igreja pessoalmente para resolvê-lo. Porém, ele não estava tão preocupado com a situação a ponto de esquecer os irmãos seus conhecidos. O bom pastor considera os membros da igreja não apenas como um grupo de irmãos, mas também como amigos pessoais, um por um, nome por nome, não como uma instituição coletiva, formal e morta. Este relacionamento entre o apóstolo e os crentes daquela igreja serve de exemplo para os obreiros dos nossos dias. É importante conhecermos e saudarmos as pessoas pelo nome, inclusive na igreja. As palavras "a paz do Senhor" ficam mais tocantes quando acrescenta-se irmão Gaio, irmão Jorge ou irmão Dulce. Observemos o último versículo da carta. Esta comunicação especial deve ser recíproca. Os amigos saúdam os amigos, nome por nome. Amém, queridos? Então, né, com esta, assim terminamos a segunda e terceira epístola de João, né, duas cartas, né, livros extremamente pequenos, né, mas, né, que tem um valor, né, muito grande, né, nos tempos de hoje, né? Então, que Deus possa, né, fazendo com que nós nos portamos ali como Gaio, né, ou como a irmã lá da casa, aquela família, né, a família seja perseverante na fé, né, apesar de várias heresias, vários ataques à palavra que está tendo hoje em dia, né, que nós possamos, né, que essas duas pequenas cartas, né, duas pequenas epístolas, né, possam andar conosco e com nossa família diariamente. Né? Que Deus abençoe a todos, né, que o Senhor possa estar guardando, né, suas famílias da próxima aula, guardando você, né, que Deus venha mesmo dando, né, aumentando o fogo e a paixão pela palavra dele, né, nesses dias cada vez mais, né, e que o Senhor possa estar te abençoando, né, e que você possa ser próspero, né, em todas as áreas da sua vida, né. Também oramos por esse país, oramos para que o Senhor venha com sua justiça e misericórdia sobre esse país, né. Também oramos pelo Estado de Israel, né, pela nação que é a menina dos olhos do Senhor, né, que possa haver paz na Palestina, possa haver paz em Israel, né, que possa haver paz na Rússia, possa haver paz na Ucrânia, possa haver paz no mundo, né? Porque Jesus é o príncipe da paz. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que guarde vocês, né? E até a próxima aula. Amém? Deus abençoe.